aqui. Pronto, está gravando. Eu vou Fechou. começar, tá? Olá a todos. Vinícius, você poderia se apresentar para nós, dizendo seu nome, idade e profissão? Eu sou o Vinícius Carlos Vieira, idade 40 e profissão jornalista. Em que cidade você nasceu? Santos. Viveu sua vida inteira na Baixada Santista? A vida inteira em Santos. Você poderia contar a sua história começando sobre como nasceu o seu interesse por cinema e audiovisual? Que difícil, né? Eu acho que esse tipo de vício, né? De interesse, de amor, de paixão, sei lá como cada um dizer. Eu acho que ele meio que nasce com a gente, né? E aí vão aparecendo as oportunidades disso ir aumentando. Então, assim, eu não sei exatamente um ponto. Passou a moto. Eu não sei exatamente um ponto ou uma epifania ou um momento. Eu não consigo saber exatamente aonde, mas assim, como eu fui criado numa casa onde as pessoas consumiam cultura, minha mãe sempre viu muito filme, então acho que isso acabou passando um pouco, né? E aí você vai vendo o interesse. E anos 80 é aquele negócio que você tem uma facilidade de conteúdo, que estava todo mundo tendo aquelas facilidades, descobrindo umas facilidades, né? Hoje é tudo muito fácil, mas naquela época a gente descobria. Então, assim, era uma sede de descobrir tudo aquilo, né? Então, acho que meio que cresce normalmente. Você consegue se lembrar quais foram os primeiros filmes que você assistiu numa sala de cinema? Eu sei que eu sei que o meu avô me levava ao cinema quando eu era bem pequenininho, e como meu avô morreu, eu tinha 4,5 para 5 anos. Sua moto. Como eu sei que ele morreu quando eu tinha 4,5 para 5 anos, eu sei que ele chegou a me levar no cinema antes disso. Então eu tenho a sensação de ter ido com ele no cinema, da presença e tal, mas não necessariamente do filme. Eu acredito que pela idade deve ter sido alguma coisa, os Trapalhões, algum desenho. Eu começo a lembrar um pouco mais do que dessa segunda metade dos anos 80, né? Aí eu lembro de todos aqueles filmes que, né, quem está nos anos 80 acabou vendo no cinema, os De Volta para o Futuro, enfim, todos esses. Mas eu não lembro de um primeiro filme, mas eu lembro da sensação de eu ir no cinema, daquele negócio da grandiosidade, de estar num lugar diferente e tal. E quais foram os seus filmes favoritos na sua infância e adolescência? Eu vou achar que eu sou meio doido, né? Eu tinha vontade enorme de fazer antropologia por causa do Indiana Jones. Eu queria ser antropólogo. E todas as minhas brincadeiras eu tinha tapa-olho por causa do Snake Plissken, do Fuga de Nova York. Então, e aí eu gostava muito dessa ideia, desse tipo de ação, né? Essa ação dos anos 80 ali no começo, que era um negócio um pouco menos sério, talvez, né? Então eu gostava muito dessa ideia do Fuga de Nova York, Caça-Fantasmas, Indiana Jones, Star Wars, ele vai um pouco ali depois, mas não sai muito daquele, assim, não tem nada muito diferente, assim, é uma criação normal dos anos 80, com os heróis dos anos 80, enfim, nada muito diferente, mas eu acho que ficaria assim, eu queria ser antropólogo e com tapa-olho, então acho que é mais ou menos isso daí, assim. E, Vinícius, o que foi que te interessou, o que foi que te fez se interessar pela área de jornalismo? Peraí que eu balancei aqui. Pronto. Eu gostava muito de ler, né? E de escrever, e me agradava muito a ideia da história, né? De ter a história, de contar a história, de escutar a história. E aos poucos eu fui entendendo que um jeito que eu teria de começar, de facilitar a possibilidade de eu escrever bem, de eu conseguir entender esses meandros da escrita e tal, era o jornalismo. Então,
muito cedo, assim, eu já falava... Depois que eu descobri que para ser antropólogo seria um problema, né? Eu muito cedo pensei, pô, jornalismo é um lugar interessante, onde eu gostaria de estar ali, né? Então, eu passei muito para essa ideia de escrever, de contar história, tal, e acabou indo para o jornalismo. Existiram pessoas influentes em sua vida que te inspiraram tanto no cinema quanto no jornalismo? É, acho que influenciar não, mas assim, nesse momento dos anos 90 ali, né, tentando descobrir, entender o que era, o que cinema era, eu lia muita crítica de cinema, então assim, acaba caindo nos mesmos lugares, mas, por exemplo, eu fui um cara que muito cedo eu descobri aqueles programas do Roger Ebert ali, logo no comecinho na internet, ali, logo de começo, aquele At The Movies, era muito difícil baixar, era muito difícil ver, mas assim, já comecei a ver aquilo, entender que era possível fazer alguma coisa ali, era possível entender o filme de um jeito... Lógico, você tem no Brasil, você tem o Rubens Evaldo Filho, você tem a Sete, você tem uma série de gente falando de cinema de um jeito bem, como poderia dizer, robusto, interessante e bem feito. Então, acho que isso acaba influenciando na parte do jornalismo, da crítica, né? Da crítica cultural e tal. Mas eu era um cara que gostava muito de ler. Então, eu lia muita revista, eu lia muito jornal, sempre tentava ler a parte das colunas, né, dos artigos. Eu lia, mas não era muito interessado no hard news. Eu gostava daquele texto mais profundo, que falava, que discutia, que tentava entender o que estava acontecendo além daquilo ali. Então, eu acho que as páginas de cultura, né, os cadernos 2, ilustradas, e muita revista, foi o que me influenciou nessa parte de tentar fazer o jornalismo. E a crítica de cinema acaba vindo junto, né? Quando você se formou, Vinícius? É no Santa Cecília. A que ano? Eu acho que foi 2000 ou 2001. Eu acho que é 2000 e a formatura em 2001, ou 2001 e 2002. Preciso fazer a conta, mas eu acho que foi isso, 2000 e 2001. E as formações do seu currículo são jornalista e crítico de cinema, não? Ou estou esquecendo alguma? Não, eu acabei de fazer, eu acabei o jornalismo e aí eu decidi que eu ia estudar para ser crítico de cinema. Então eu meio que caí nesse... Eu fui tentar fazer os cursos que eu podia, ver as aulas online e ler os livros e ver os filmes e tentar entender aquilo e fazer uma espécie de catalogação do que estava sendo visto, de entendido ali. Então foi um grande misto ali, uns 2, 3 anos que eu consegui fazer, cair de cabeça mesmo nisso. Assim, tudo aparecia um curso, eu ia, eu via, eu fazia, e eu ia lá, estudava. Então acabou que é assim, né? Porque tem aquele negócio de todo mundo pensar, o crítico de cinema. Não, o cara não consegue ser crítico de cinema, né? Geralmente ele precisa fazer a crítica de cinema e ele vai precisar tentar estudar a arte no sentido mais amplo daquele. Então você acaba pensando em cultura, pensando em arte, você acaba meio que se perdendo nessa. Então eu me perdi nessa por um tempo para entender, enquanto eu estava fazendo jornalismo e tal, mas assim, né, fui me especializando fui focando nesse assunto de um jeito mais profundo. Então foi só isso mesmo, deu a formação. E você acabou dando uma grande contribuição para a cultura santista, que foi o site Cinema Aqui. Você poderia comentar um pouco em detalhes sobre como foi que surgiu o site, a ideia, como evoluiu com o passar dos anos? Sim, obrigado pela contribuição para a cultura santista. Mas, eu escrevia para um jornal, eu escrevia a crítica de cinema para um jornal de São Vicente, que eu acho que era São Vicente Jornal, ou Jornal de São Vicente, eu não lembro o nome. Então, logo assim, no comecinho, quando eu comecei a escrever, eu consegui uma oportunidade ali. E aí, ao mesmo tempo, eu escrevia num portal de notícias na internet, num rapaz de São Paulo. Então, eu fiquei por um tempo exercitando isso enquanto eu ia estudando, enquanto eu ia fazendo outras coisas.
E teve um momento que eu vi o quanto eu não sou, como eu não sou um conhecedor de tecnologia, de internet, né, dessa parte tecnológica da internet, eu vi que estava começando a facilitar a ideia de você conseguir criar o seu site ou o seu blog, né? E aí nesse momento eu falei, pô, tô aqui, tô escrevendo para eles, não ter uma remuneração que pudesse me fazer discutir a ideia de que eu vou largar isso, né? Então eu falei, então eu vou pegar tudo que eu estou fazendo aqui e vou colocar dentro de um blog, na verdade. Acho que era Blogspot ou Blogger. Enfim, a gente está falando de 2008, se não me engano, 2007, 2008, faz muito tempo. E aí eu simplesmente fiz isso mesmo. Abri uma conta num Blogger, enfim, e escolhi um nome que eu achava que era interessante. E aí eu me obriguei a fazer um negócio tipo uma crítica por dia, algo assim. Então, durante sei lá, acho que um ano, talvez 2 anos, eu exercitei essa ideia através dessa necessidade de todo dia tinha que ter uma crítica, todo dia tinha que ver um filme, tinha que pegar o lançamento, ao mesmo tempo tinha que pegar um filme velho. Então, eu fui exercitando isso durante um ano. É óbvio que esse primeiro momento eu tenho convicção que não é um dos melhores momentos, mas ali rolou a ideia de que era possível fazer. E aí, a partir desse momento, eu entendi que seria possível sair do Blogspot ou do Blogger, que era um negócio um pouco mais amador, e ir para algo um pouquinho melhor, que talvez não seja assim, falar assim, profissionalizar. Ainda não era profissionalizar, mas você tinha o WordPress, você já podia lidar com o SEO e tal, ali um pouco ali já perto de 2010 ali. E aí eu resolvi fazer um site de verdade, assim, né, com cara de site, com funcionalidade de site. E aí eu comecei a organizar um pouco mais o conteúdo para poder ter um foco de conteúdo ali. E aí, nesse momento, eu considero que tenha nascido o Cinema Aqui, propriamente dito. Porque aí, alguns anos depois, eu comecei a pegar mais uns colaboradores, a gente começou a fazer aumentar bastante, né, o conteúdo, a gente começou a se preocupar com o lançamento, a gente começou a se preocupar com especiais e tal. Então, foi um momento ali específico, ali no comecinho de 2010, teoricamente. Tem alguma crítica ou algum texto em questão do qual você mais se orgulha? Não, eu não consigo pensar nisso. Eu falo que tem. Eu falo que a gente quando escreve muito texto, né? E principalmente com crítica, quando você entra nesse ritmo de ter que escrever as críticas, de ter os deadlines, de ter que fazer, né? Eu acho que você entra também você começa a entender que você não vai fazer todos os seus textos vão ser maravilhosos. Então, você começa a entender que você vai conseguir jogar um texto menor, mas, ao mesmo tempo, você vai ver que tem textos muito melhores. Então, passou a moto de falar de novo. Mas, ao mesmo tempo, você vai entender que tem textos muito melhores. Então, assim, tem alguns textos que eu lembro de eu ter escrito e ter o sentimento de falar, putz, esse daqui foi um texto bom, mas logo depois eu acabo esquecendo, né? Eu acho que eu teria que fazer uma grande... Tem alguns textos interessantes que depois muita gente falou. Tem um texto sobre aquele filme Mãe, que muita gente visita até hoje, muita gente fala. Tem um texto sobre o último... Peraí. Passar todo mundo agora. Peraí. Tem um texto sobre o último filme, o último capítulo do Crepúsculo, que eu faço uma brincadeira e ninguém entendeu direito aquele texto, e aí muita gente me elogiou achando que eu estava gostando do filme e era o contrário, e muita gente me xingou, e até hoje entra lá, tem gente me xingando. Então, assim, eu tenho certeza que se eu der uma olhada mais profunda, assim, talvez um dia fazer o livro, né, tipo do Roger Ebert,
eu acho que tem textos que eu goste, mas de cabeça eu vou a cada texto. Então, por exemplo, eu escrevi um texto, teve um texto que eu escrevi semana passada que eu gostei, eu acabei e falei, nossa, esse texto está muito bom. Então, assim, vai muito daquele momento ali, eu acabo não lembrando muito. Mas eu acho que o texto que fez mais sucesso foi esse do Crepúsculo. Foi uma piada divertida e muita gente me xingou por causa dele depois. E antes da pandemia, você tinha alguma rotina na sua área de trabalho? Então, em termos de... Aí, expandindo um pouco, né, da parte do jornalismo, né, como o jornalismo me levou também a trabalhar um pouco com produção de eventos e produção de cultura, principalmente a parte da crítica mesmo, né, foi abrindo essas possibilidades. Eu trabalhava muito com produção de evento, produção de festival, ou às vezes um evento menor, ou lançamento de alguma coisa, fazer uma assessoria mais específica para esse lado assim de cultura, e tudo isso acabou, né? Então não conseguia mais fazer essa parte. Fiquei com a parte só de home office. Como dentro do home office eu já trabalhava com a parte de redação de freelancer, né? Às vezes precisa de umas campanhas, tal. Eu já estava fazendo isso. E eu trabalhava na equipe de comunicação de uma marca de jogos de tabuleiro. Isso se manteve um pouco ali. Nos primeiros semestres não foi bem difícil, travou tudo, porque ninguém conseguia fazer nada, mas aos poucos isso foi voltando. Na parte de cinema é aquele negócio, né? Dar um stop nas estreias e começa a focar na parte de que estava sendo lançado na internet, os VODs e streamings, né? Porque você não tinha muito o que fazer. Então eu fiquei, pelo menos aqueles primeiros meses ali, fiquei meio parado, fazendo o que eu já fazia, escrevendo literatura e tal, mas meio que a parte da produção ter ficado de lado, né? E como você concilia a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Tem esse problema, né? Como eu já trabalho em casa, né? Então eu tentava organizar os horários para quando, por exemplo, eu tenho um filho, então para quando ele está acordado, para cuidar dele, para arrumar ele, para ir para a escola, eu não estaria trabalhando. Então ele ia para a escola, eu voltava, eu fazia de manhã, mas com a pandemia ficou tudo meio embaralhado ali, né? Então ficamos em casa em pílulas, né? Você vai trabalhando em pílulas, você trabalha um pouco de manhã e você para, ele acorda, almoço, volta, faz, a gente vai se organizando. Mas assim, nada que seja muito complicado, nada que tenha uma grande mudança. Acho que é tudo uma questão de se organizar, né? Acho que tudo na vida é uma questão de se organizar, né? Acho que quando você está fazendo algo que você gosta, com as pessoas que você gosta, é muito difícil isso ser um problema, né? Acho que você vai se organizando, mudando o horário, enfim, acho que nada de muito complexo. Tirando a parte que eu falei, tirando a parte de dinheiro mesmo, da parte do dinheiro para fazer aquilo, para pagar a conta, etc. O resto você vai se organizando, não tem muito o que fazer. E qual teria sido o melhor momento da sua vida profissional? Há algum momento específico do qual você mais se orgulhou, envolvendo elogios de fãs, outros críticos, outros colegas de profissão? Eu assim, e não é papo de autoajuda mesmo, assim, não. Eu sempre gosto muito do que está acontecendo. Eu acho que eu olho com muito carinho para o passado, mas eu sempre acho mais legal o que vai vir. Então, por exemplo, eu acho muito, muito legal estar participando do teu TCC, então fazer isso com o maior ânimo do mundo, porque para mim isso é um negócio legal. Então, uma outra oportunidade que apareceu, fazer um júri de alguma coisa, sabe? Sempre, no momento foi muito legal,
mas hoje eu já não lembro com tanto assim, muito grande. Para mim é sempre... Eu gosto muito do que está fazendo, porque o que você está fazendo você pode estar mudando, você pode estar fazendo diferente, você pode estar escrevendo melhor, você pode estar analisando os filmes melhores, descobrindo filmes melhores. Então eu gosto muito como eu disse, não é papo de autoajuda mesmo, é que eu realmente gosto do presente e da possibilidade do futuro, do que você vai fazer com aquilo, né? Do conhecimento que você vai ganhar, das pessoas que você vai tocar, né? Eu acho que a gente vai estar sempre preparado para tocar mais pessoas com o que a gente faz. Então, eu não consigo pensar assim num grande momento, tá? Eu gosto mais do que eu estou fazendo na hora, assim, muito. Em que momento você ouviu falar da pandemia do Covid-19 pela primeira vez? Cara, logo no comecinho, assim, janeiro, talvez, finalzinho do 2019, comecinho de 2020, eu vi que estava acontecendo alguma coisa ali naquele espaço ali, né, em volta da China ali, alguma coisa assim. Eu lembro que no meu aniversário, eu viajei no meu aniversário é dia 21 de fevereiro. Eu viajei no meu aniversário e um primo meu é médico, e aí eu tive essa conversa com ele sobre o que estava acontecendo, e aí ele falou, e naquela época ele não achava que seria algo que atingiria tanta gente, teve um otimismo ali. Então, naquele momento, naquela discussão ali, naqueles dias ali, um pouco anteriores ao Carnaval, né, que não teve, e ao Carnaval já não ia ter, né, mas naquele momento ali que você estava vendo chegar no Brasil, a primeira morte ali, eu senti que estava acontecendo alguma coisa. E aí, acho que em março, teve um evento do Santos Criativo Festival Geek, que eu produzo junto com o pessoal, e aí era um evento no shopping e tal, e naquele dia a gente se cumprimentou com um soquinho e brincou de se afastar, e a gente falou que Santos ainda estava começando e tal. E eu lembro que aquilo foi numa quinta e no domingo tinha meio que um lockdown, assim. Aí depois eu não saí mais de casa, que negócio assim. Na quinta-feira eu estava lá no shopping e no domingo a gente já não podia mais sair de casa, né? Assim, não podia, né? A pessoa com consciência não sairia. Então acho que foi ali entre final de fevereiro e março eu fui descobrindo o que estava acontecendo realmente, assim. E o que você diria que a pandemia mais mudou na sua vida pessoal e profissional? Na minha vida pessoal, eu não sei. Eu tenho uma teoria de que as pessoas, humanidade, né? A gente estava num momento muito afastado das pessoas. A gente estava num momento que a gente estava muito se afastando, principalmente dentro de casa. Que é muito contrário. Eu sou uma pessoa que sempre tive muito contato com dentro de casa, sempre tive muito contato com minha esposa, sempre tive muito contato com meu filho, por eu trabalhar em casa e por eu gostar, ser uma pessoa caseira. Então, para mim, não foi tão problemático, né? Foi problemático, mas a dor de ver as pessoas sofrendo com a doença e as pessoas morrendo, isso foi muito dolorido. Mas para mim não teve essa crise que muita gente teve, e aí eu acho que essa crise teve muito mais porque muita gente não estava acostumada a ficar em casa, muita gente estava tão acostumado a estar longe que quando teve que ficar junto meio que percebeu que não sabia muito o que fazer. Então acho que isso foi uma crise da humanidade ali, e eu acho que vai ficar eu não sei se vai ficar, né, esse legado, mas gostaria que ficasse esse legado das pessoas entenderem um pouco mais de que a ideia de ninguém mais está sozinho, né? A gente
a gente ficou muito tempo achando que estava tudo muito sozinho e que as pessoas eram muito independentes e que o que você fazia não influenciava a pessoa do seu lado, quando na verdade é o contrário disso, quando na verdade a gente está tudo muito junto. Não num sentido efeito borboleta lá, mas num sentido pessoal mesmo, né? O que você faz prejudica muito o próximo, e eu acho que esse egoísmo que a humanidade estava caindo, eu torço para que isso mude um pouco. Alguma coisa no meu cérebro fala que não vai mudar e que assim que acabar isso tudo vai acontecer as mesmas coisas, vão ter as mesmas pessoas pensando nos próprios umbigos, etc. Mas se pudesse não um legado, porque eu não quero que algo tão abominável quanto o que aconteceu tenha um legado, mas que fique de lembrança e mude as pessoas. Eu gostaria que fosse isso, das pessoas entenderem, das pessoas enxergarem o outro com um pouco mais de empatia, das pessoas pensarem um pouco mais no mundo ao redor, e não só naquilo que está ali perto delas. Eu gostaria que acontecesse isso. Eu acho que vai acontecer, não sei. Vou torcer, mas eu não sei. Eu acho que eu vou daqui a uns anos eu vou estar reclamando das mesmas coisas e tal. Com que frequência você costumava ir aos cinemas antes da pandemia? Isso foi uma mudança muito drástica, porque no site, como eu tinha 2 colaboradores em São Paulo, então todas as cabines, eu não sei para quem sabe o que é cabine, cabine é aquela sessão específica para o profissional ir ver o filme antes. Então, como eu tinha dois colaboradores em São Paulo, as cabines todas eu mandava para eles. Então, eles vinham as cabines, ou uma ou outra cabine, às vezes, essa cabine eu não consigo, aí eu ia para São Paulo ver, mas a grande maioria dos filmes, eles iam fazer as cabines em São Paulo, e o que acontecia é que aí eu ficava com os filmes que entravam no circuito e não tinham ido cabine. Então, era muito normal para mim eu ir no cinema 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, porque e às vezes em sessões, como eu tinha aqui na quinta-feira para pegar as estreias, então eu via 2, 3 filmes na quinta-feira no cinema, depois eu via um outro. Então, para mim, era um ritmo muito normal, assim, ver 4, 5 filmes por semana, né? Então, isso foi uma mudança bem drástica nesse sentido. E desde que a pandemia começou, você começou a utilizar mais o streaming para assistir filmes e séries? Sim. O que aconteceu é que, como os filmes pararam, né, de estrear no cinema, a gente começou a focar no que dava, que era a possibilidade das estreias nos streamings e VODs. Algumas distribuidoras chegaram a fazer algumas cabines de filmes que elas iam colocar no on demand, mas ficou meio parado. Então, a gente começou a fazer isso de estreava o filme no Prime ou no Netflix, tal, a gente ia lá, fazia o texto e começava a seguir esse ritmo de estreias. Como não tinha mais um ritmo, porque acho que demorou quase um ano aí para os streams começar a marcar dia, né? Porque geralmente a Netflix estava lançando um filme de terça, de quarta, Prime lançava qualquer dia, então você tinha que ficar ligado nisso. Então ia no ritmo de que os streams estavam indo, né? E aí lançava um filme maior no on demand, aí ia lá e via aquele lá, e tentava ir seguindo esse ritmo, mas era um ritmo mais difícil, até porque eles acabaram colocando acabaram lançando muito filme menor, uma quantidade maior, e muito filme para todo mundo conseguir ficar em casa. E nessa volta para o cinema, a gente do site, a gente se posicionou abertamente contra
a ideia da sala, né? Eu acho que ainda, mesmo agora, não faz sentido esse perigo. E aí, se agora, que já está adiantado vacinação e uma série de coisas, há 4 meses atrás, 3 meses atrás, quando eles começaram a tentar trazer o pessoal para dentro do cinema, o cinema aqui foi abertamente contra a ideia de ir no cinema. Então, o que a gente está fazendo não como boicote, não como protesto, não como nada, né? É simplesmente pela ideia de que a gente não quer que ninguém ache que é mais importante ir no cinema do que ficar vivo, né? Então a gente não tá indo no cinema, a gente não está fazendo crítica de estreia, a gente só faz a crítica de estreia se entrar junto no VOD ou se a distribuidora mandar o link, e aí a gente faz. Senão a gente vai esperar estrear no serviço, vai esperar porque a gente acha que ainda é um momento muito perigoso, né? A gente, ainda mais comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, comparando com a China, a quantidade de tempo que eles demoraram para voltar nesse ritmo, a gente não está nem perto disso, né? Os Estados Unidos começou a lançar filme, eles já tinham, sei lá, 40%, 50% da população inteira vacinada, algo do tipo. E aqui eles já estavam falando em lançar filme e não tinha vacina, né? Então é uma insanidade que eu não consegui entender. E aí eu falei com o pessoal do site, a gente entrou nessa, também não estou sozinho, por mais que eu seja editor e tal, não gostaria de colocar o nome das pessoas, então todo mundo me concordou, então a gente puxou essa de que a gente não vai ver. A hora que tiver tudo certo, vai ter tempo de ver, vai ter tempo, não vai perder, ninguém vai perder uma grande estreia e nem o site vai perder nada. Então a gente decidiu por isso. Então a gente volta aí no cinema assim que for seguro, assim que a gente achar que, né, que principalmente os infectologistas e OMS, etc., falam para a gente, agora você pode ir. A gente vai, porque a gente, né, a vida ainda é mais importante que o filme, não sei, tem gente que não acha, mas a gente ainda tem essa convicção, talvez, muito velho, né? A gente está velho, começa a ter essas convicções de velho. E você sente alguma diferença entre a experiência de assistir um filme no cinema e assistir um filme em casa? Cara, sem dúvida, não tem o nível de imersão do cinema é completamente diferente do nível de imersão em casa, ainda que eu consiga, por exemplo, na minha casa, eu fechar a cortina, desligar o telefone, apagar a luz, ter uma TV com uma tela maior. Mesmo assim, o nível de imersão, de estar dentro daquilo, de sair para ir no cinema, de comprar ingresso, de ficar na fila, tudo isso você vai contando com te tirar do mundo e te colocar num outro, né? Isso você não tem em casa e é muito complicado. Então, eu acho que uma coisa que o profissional de crítica, né, principalmente, vai desenvolvendo aos poucos, essa ideia de conseguir construir um pouco mais dessa imersão. Não necessariamente construir a imersão inteira, mas construir um pouquinho mais dela. E eu acho que isso, nessa hora, é válido. Assim, talvez até se você um filme que você sabe que não tem uma complexidade estética maior, talvez você consiga ver no computador, com fone mais pertinho. Talvez um filme muito maior, você precisa ver numa televisão maior para você entender a grandiosidade de certas coisas. Então você vai se adaptando para isso, né? Eu acho que assim a função de discutir o cinema, de mostrar para as pessoas, e eu acho que agora eu passar uma a função do crítico agora também virou um pouco da parte de tentar cavar por aí, voltando em Indiana Jones, né? Tentar cavar por aí e mostrar para as pessoas, esse filme é legal, esse filme não é legal, esse filme é bom, esse filme você vai gostar por causa disso, tal. Então tem o crítico voltou a ter um pouco dessa função, que era uma função que ele já tinha em 1950, 60, onde você tinha um espaço geográfico mais difícil dos filmes lançarem todos ao mesmo tempo. Então eu acho que o crítico volta um pouco nessa ideia de
de mostrar, de caçar os filmes, né, para o público, para cada público. Então, você acaba tendo que desenvolver essa imersão forçada para que aquilo funcione, para que aquilo continue funcionando, né? Enfim, então acho que tem é complicado, mas eu não acho que seja nada que prejudique tanto para o profissional. Já para o espectador comum, já para o espectador normal, eu acho que prejudica bastante. Assim, a menor imersão, né? A menor imersão, eu acho que é um negócio que vai fazer muito filme muito bom, muito filme muito interessante ser meio que esquecido justamente porque não foi visto no cinema, porque a experiência é outra e o espectador comum, às vezes não está acostumado com com produzir essa imersão, e às vezes ele senta no sofá, e em casa ele vai sentar no sofá, mexer no celular, fazer carinho no cachorro, e no cinema ele não tem isso. Então eu acho que isso vai prejudicar um pouco alguns grandes filmes que foram lançados nos últimos 2020, 2021, que vão ser prejudicados justamente por isso, por não estarem no cinema. Você já tomou a vacina, Vinícius? Já, tomei a primeira, a segunda, eu tomo dia 19 de agosto, se não me engano. Oh, que bom, fico muito feliz por você. Eu acho que é um alívio, é um pequeno alívio. Bom. Dos poucos, né, que a gente teve, né? Dos poucos que a gente teve nos últimos 2 anos, esse foi um alívio. Realmente temos tido poucos alívios nesses últimos 2 anos, e é por isso que a gente aproveita eles tão bem, né? Sim. E você planeja voltar a frequentar cinemas em algum momento do futuro, após a pandemia estiver bem melhor controlada? Eu acho que a gente tem que pensar também que isso vai passar, né? Então, o mínimo de otimismo possível. Mas também tem que ter esse cuidado de que vai passar, não passou. Então, vai ter um momento em que você vai ver os números vão estar melhores, em que as pessoas vão estar falando, você pode fazer isso, você pode fazer, isso aqui é melhor você fazer agora, isso aqui você pode fazer, isso aqui você ainda tem que fazer com a máscara, isso aqui você tem que fazer com distanciamento. Assim, eu, pelo menos, não sou especialista nisso, então o que eu procuro fazer é tentar ver o que os especialistas estão falando, o que os especialistas conclusões que eles estão chegando, né? Eu acho que a gente está vendo vários lugares do mundo isso acontecer já. A ideia de que está voltando ao normal, né? Você vê, principalmente em termos de cinema, você vê que os Estados Unidos, por exemplo, está voltando ao normal real. Assim, alguns lugares dos Estados Unidos estão tendo. Você está vendo que os filmes estão passando, mesmo com alguns cuidados principalmente de lotação das salas, mas já está conseguindo e os números não estão aumentando, e isso não está sendo prejudicial para a sociedade em volta do cinema. Você viu agora há pouco em Cannes, foi um exemplo de que eu acho que está indo para um rumo otimista, pelo menos, né? Eles estão indo para um rumo otimista, a gente ainda não, mas eles já estão. Isso, para mim, é um exemplo de que é possível, né? Em Cannes o pessoal já estava sem máscara. Alguns lugares, pelo que eu vi, alguns lugares ainda tinham algumas restrições, mas a grande maioria dos lugares já estava sem restrições, a não ser as de proximidade. Eu acho que alguns lugares tinham os assentos separados, distanciados, né? Mas você já sentia ali que é possível. Assim, eu acho que o cinema, por ser um ambiente que pode ser controlado, né? É um ambiente que você consegue controlar esse ambiente, você consegue controlar a quantidade de gente, você consegue controlar a quantidade de espaço dentro da sala, você consegue controlar uma série de coisas. Eu acho que o cinema é algo que vai ser possível muito em breve. Todo mundo, não só eu, começar a frequentar. Mas aí que tá, eu acho que a gente não pode se desesperar por isso, né? Porque a gente no Brasil, né? Eu acho
eu acho meio perigoso até essa ideia de tentar criar um normal, né? Na verdade, assim, essa ideia de tentar criar um novo normal, né? Eu acho muito perigoso, porque, principalmente aí falando de Brasil e de cinema, né? Obviamente, todos os especialistas na área de saúde, os que não são doidos, né? Os que não são malucos, todos eles é um negócio meio, eles estão convictos e todos eles falam a mesma coisa. Não é o momento ainda. É o momento ainda de algo muito distante de onde está. É o momento de você vai fazer uma sessão de cinema, você tem que fazer um negócio muito diminuto e muito separado. Então não é o momento ainda. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que está fazendo e está pensando que está nos Estados Unidos. E aí o cara está por nos Estados Unidos, que é um país próximo em termos de cultura, né? Nosso, os Estados Unidos está fazendo, então a gente vai fazer, mas eles estão 4 meses adiantados em termos de vacinação. Então, eu acho que ainda tem um tempo, não é um tempo tão longo, é um tempo mais curto do que parece, um pouco mais otimista, principalmente para alguns lugares, mas eu não tenho dúvida, a hora que tiver como do jeito seguro, né? Porque assim a gente tem que começar, e aí o que eu falo que eu acho que seria é um caminho que eu acho que eu gostaria que tivesse, mas eu não sei se vai acontecer. Eu vou estar vacinado com as duas vacinas, com as 2 doses. Na verdade, como eu tomei AstraZeneca, já poderia estar muito mais aberto a uma série de coisas, mas eu acho que a questão a gente tem que começar a pensar não na gente, tem que pensar no próximo, tem que pensar na minha esposa, no meu filho, no meu cunhado, pessoas que não tomaram. E aí eu acho que esse é esse segundo momento que eu falei que eu gostaria que as pessoas pensassem na hora do cinema. Será que vale a pena eu ir lá para ver um filme e aí eu poder trazer isso para uma pessoa que não foi ver o filme? Então, essa consciência que eu acho que poderia deixar como legado, que não vai deixar, eu acho que ela fica muito ligada ao cinema, assim, mas eu quero ir ver o filme. Paciência, não vai dar para ver, eles não deviam estar abrindo o cinema agora. Então, eu acho que tem tudo isso. Mas, eventualmente, vai dar tudo certo e aí eu vou no cinema, e eu vou voltar aí no cinema. Preciso muito no cinema, cara. Isso é um negócio... Eu acho que você também, provavelmente, né? É uma tensão que, nossa, eu quero sentar na sala do cinema ali no escuro, porque é uma sensação que eu não tenho há 1 ano e meio, talvez. Eu fui ver, o último filme que eu vi, eu fui ver Bloodshot. Então, quer dizer, eu sei o último filme que eu fui ver antes da pandemia, sabe? Para ver a dor que é, né? A gente não conseguir ver mais, ir no cinema. Falamos bastante sobre o Vinícius Carlos Vieira, jornalista, editor e crítico, mas agora podemos também falar brevemente sobre o Vinícius Carlos Vieira, ser humano. Você poderia contar algo mais sobre você, se você tem algum gosto, defeito ou insegurança, ou qualquer outra coisa que você gostaria de compartilhar com seus fãs e com o mundo? Em resumo, Vinícius por Vinícius. Vinícius por Vinícius. Insegurança todas, né? Se não tiver insegurança, não tem nem graça, né? Acho que as pessoas têm que aceitar as próprias inseguranças. Mas o Vinícius por Vinícius é um cara... o Vinícius por Vinícius é escritor, o Vinícius por Vinícius adora escrever, o Vinícius por Vinícius escreve livros, literatura. O Vinícius por Vinícius é um cara que tem mais quadrinho do que deveria ter. Ele passa da linha do saudável, né? Eu acho que tem é saudável ler quadrinho, O Vinícius passou da linha do saudável, ele está com seus, sei lá, muitos gibis, mais do que deviam, e que gosta de escrever muito, está escreveu, eu lancei uma antologia de contos, eu estou escrevendo um livro. O Vinícius gosta muito de terror, muito mais do que também a linha do saudável. E eu acho que e o Vinícius é um cara que gosta, que foi o que eu falei, eu gosto muito de estar com a minha família, eu gosto muito de estar com meu filho, com a minha esposa, eu gosto muito de estar com os amigos, e
E eu acho que isso é mais importante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer depois da pandemia, depois de ir no cinema, acho que é estar com as pessoas, né? Acho que isso é um negócio que faz muita falta para todo mundo, né? Então, mas é isso, o cara gosta muito de terror, com muitas inseguranças e que lê mais de vida do que deveria, talvez. Acho que é um bom perfil, ou um péssimo perfil, né? Mas é o que tem, né? Não tem muito o que fazer. Você disse que está escrevendo uma antologia de contos. Você poderia entrar com mais detalhes sobre isso? Eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro com, acho que são 19 contos. Eu lancei durante a pandemia. É O Monstro Debaixo da Cama. São 19 contos de terror. E tá lançado, tá aí para comprar. Procura aí O Monstro Debaixo da Cama. Tem um Pix para você, QR Code que você passa lá, eu te mando o livro. E aí, como eu organizei eles, mandei eles e comecei a escrever um livro de terror também, só que um pouco maior, né? Um livro mesmo. Então, aí eu estou nesse meio aí para acabar a pandemia e ter esses dois materiais aí. Mas acho que isso é um negócio que não para, né? Vou continuar fazendo. Os contos eu demorei um tempão para fazer, cada um deles todos eles é um pequeno treinamento, e agora vou tentar essa ideia do romance um pouco mais longo, né? Um pouco mais longo não, romance mesmo, né? De terror. Tem alguma coisa de terror ali, tem uma coisa de ficção, tem um pouquinho de tudo ali. Não tem nome ainda, porque eu acho que a última coisa que eu faço é dar nome para as coisas. Então, eu escrevo tudo, depois eu dou nome. Então, deve sair aí final do ano, começo do ano que vem. Bacana. Vou comprar, com certeza. Obrigado. E, para encerrar, agora que uma parte considerável da população brasileira está começando a ser vacinada, infelizmente não na velocidade que deveria ter sido, mas pelo menos ainda está acontecendo, e isso é melhor do que nada. O que é que você espera do futuro para você, para a sua área de profissão e para a humanidade no geral? Eu acho que houve é o que eu falei, né? Eu gostaria que a pandemia deixasse essa lição nas pessoas da parte de entender que as pessoas não estão sozinhas e de entender que o que elas fazem pode prejudicar uma outra pessoa muito perto ou muito longe, mas enfim, da ideia de que a gente está numa grande aldeia global, né? Que nem o pessoal mais moderno fala. Eu gostaria que as pessoas começassem a enxergar isso assim, um pouco mais claramente. Não sei se elas vão enxergar, mas eu acho que seria um grande momento para a humanidade. Quem conseguir enxergar isso, quem conseguir tirar isso, né? Quem conseguir tirar a empatia, descobrir um nível maior de empatia por causa do tudo que aconteceu, eu acho que vai ser bom para a humanidade. Mas eu acho que, em termos profissionais, e aí eu vou separar um pouco a parte profissional mesmo, de jornalista, de escritor. Eu acho que existe na verdade, assim, em ambos os lados, né, tanto nesse quanto no cinema, existe uma mudança de paradigma, né? Eu acho que não tem mais como aceitar a ideia de que alguém ignorar o virtual, o digital, a internet, a possibilidade de você estar fazendo a entrevista comigo e a gente em lugares distantes, e eu poderia estar no Japão e a gente estaria fazendo a entrevista. Eu acho que, em termos de jornalismo, a ideia de que as redações talvez vão diminuir, as reuniões talvez vão deixar de ser menos presenciais, e eu acho que vai fazer também com que, na prática mesmo, com que o próprio mercado, que eu acho que demorou para isso, e eu acho que agora não tem mais saída, eu acho que o mercado vai começar a valorizar realmente o conteúdo digital, o conteúdo da internet, o conteúdo que está sendo feito para a internet, né?
Principalmente as grandes mídias vão parar com essa divisão, né? Eu acho que o que está sendo produzido de conteúdo, de notícia para a internet, ele tem que ter o mesmo peso, o mesmo interesse. Tem que ter o mesmo peso, tem que ter o mesmo interesse, tem que ter a mesma, já tem a mesma qualidade, mas eu acho que ainda tem uma barreira de certas pessoas de tentar aceitar que aquilo tem o mesmo poder, né? Isso do lado do jornalismo. Mas do lado do cinema, eu acho que o cinema... eu acredito que o cinema, em termos de indústria, ele tem uma quebra de paradigma muito, muito grande. Eu não acho que vai mudar o cinema, né? O cinema pós-Covid, em termos de estética ou de narrativa, eu não acho que isso vai mudar, mas eu acho que vai mudar em termos comerciais, em termos de como os estúdios vão estar enxergando os streams, de como os estúdios vão estar enxergando os lançamentos on demand, ou até de como alguns filmes... ou até de como alguns filmes vão estar... como poderia dizer? De como alguns filmes vão estar enxergando as possibilidades que eles têm. Porque eu acho que um filme, às vezes, ele tinha um caminho muito específico. Os filmes grandes tinham aquele mesmo caminho de sempre. Um distribuidor, estúdio, grandes distribuidoras, grandes estúdios, grandes bilheterias. Mas o filme que está ali abaixo da Marvel, da Disney, dos grandes lançamentos da Warner, eles sempre tinham caminhos muito mais complicados do que as pessoas imaginam, né? Às vezes um filme médio, ele tinha que arrumar muito dinheiro, ele tinha que arrumar muito distribuidor, e mesmo assim era um filme que você pensa, não, esse filme é grande. Não, na verdade, os filmes médios já tinham essa dificuldade. E eu acho que o fortalecimento dos streamings e do on-demand vai facilitar o caminho desses filmes, talvez para o cinema, já com a garantia de ter o seu público depois na internet, ou o contrário, às vezes vai ser melhor ele não precisarem ir para o cinema e gastar o dinheiro com uma série de obrigações que tem no cinema para poder ir direto para o streaming e às vezes conseguir um público um pouco maior, do mesmo jeito que vai ter um paradigma super ultra quebrado, que é o da janela, né, de exibição, o filme que demorar às vezes 6, 7 meses, o filme agora vai estar demorando, sei lá, 1 mês, 2 meses, né? Os filmes da Warner na HBO, eles estão chegando livre, né, na HBO em menos de 1 mês depois do cinema, um pouco mais que isso. Então, eu acho que vai ter esse paradigma dentro da indústria do cinema, que vai fazer algumas coisas, vão ser repensadas certas coisas. Às vezes, o estúdio, em vez de pensar naquele filme para ser um blockbuster, ou para ser um filme que vai ter que disputar uma semana com o blockbuster, talvez ele até jogue no cinema, mas já sabendo que o lugar dele mesmo no on-demand. Então, acho que isso vai ter uma quebra de paradigma. Mas eu não acho que isso é algo que vai acontecer agora. Eu acho que agora a gente vai estar vendo muito o que está acontecendo hoje, que o filme vai para o cinema, o filme vai direto para o streaming. A gente ainda está falando dos filmes que estão estreando, que foram os filmes atrasados. Então, eu acho que isso não é algo que vai mudar agora. Eu acho que isso é para que alguns anos, 1, 2 anos, de como esses caras e esses estúdios estão pensando o cinema agora para daqui a... que é um filme que está sendo pensado agora, vai estrear daqui a 1 ano, 2 anos. Então, como eles estão pensando isso agora? Então, eu acho que eu acho que é inevitável as mudanças, né? A mudança, uma tragédia tão grande, né? Algo que mudou tanto o social, né? O mundo não é mais o mesmo, né? Você vai baixar, você vai aumentar, vai ter mudanças enormes de PIBs, vai ter mudança enorme de expectativa de vida, vai ter mudança de uma série de coisas extremamente estruturais na sociedade, e é impossível que isso não reflita em uma série de outros locais. Eu acho que
infelizmente, a última pessoa que vai, talvez, não vai ser o ser humano, mas a gente vai torcer para que ele mude também, porque eu acho que o resto muda para algo diferente, muda, o paradigma muda. O ser humano, nesse caso, ele iria melhorar, né? O ser humano ele ia entender que o outro não está tão longe, o outro está bem mais próximo, né? Então, enfim, eu acho que é o que vai deixar, se tudo der certo. Senhoras e senhores, esse foi Vinícius Carlos Vieira. Vinícius, muito obrigado por ter cedido seu precioso tempo para essa conversa e muito obrigado pela enorme contribuição que você está dando diariamente para a cultura santista e para a cultura brasileira. Eu espero que o resto do ano e muito mais além disso seja muito bom para você e sua família. Valeu. Muito obrigado, Alan. Obrigado pelo espaço. E eu acho que você é o cara que está tentando levar a cultura, né? Falar sobre cultura. Então, isso já é muito, muito, muito válido. Então, agradeço você aí e agradeço o pessoal que estiver vendo aí. Valeu. Eu vou fechar a gravação aqui. Só um momento. Foi?